Fala, meus jovens queridos! Hoje nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Os erros que impedem a sua perda de peso. Vocês já viram? Tem pessoas que, nossa, mas eu tô fazendo de tudo e nada. Balança nem mexe, nada acontece. Pois é, essas pessoas podem estar cometendo erros gravíssimos, achando que na realidade tá fazendo certo. Então agora eu vou falar de alguns que eu acho mais interessantes, que eu acho que assim, são mais comuns e que podem, né, tá te ajudando aí a identificar, a melhorar e conseguir ter um emagrecimento saudável aí que você tanto sonhou, né, ou melhor, que você tanto deseja. Que hoje em dia a gente sabe que perder peso é muito além de estética. Perder peso é saúde. Então, muitas das doenças que a gente tem, ela vem por meio da obesidade, do sobrepeso. Hipertensão, aumento do colesterol ruim, triglicerídeos, ácido úrico, problemas articulares, né? Às vezes a pessoa tá com tanto sobrepeso que ela, o joelho começa a dar problema, dor, quadril, né? Apneia do sono, disfunção hormonal, é uma lista grande. Então a gente sabe que vai acontecer um efeito dominó. Então a maioria das especialidades, quando, né, esse perfil de paciente vai, uma das primeiras recomendações é essa: perde peso, fulano, perde peso, fulana, que vai melhorar, que vai ajudar, né? Diabetes, esqueci de falar, que é um negócio que, tipo 2 hoje, né? Tá chovendo aí. Enfim, são várias as consequências do sobrepeso, da obesidade. Então, não é só por estética, tá? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Vou estar falando dos erros, que pra mim são os mais importantes hoje, que eu vejo muito no consultório. E isso pode te ajudar aí a melhorar a sua perda de peso. Então, vamos lá. Erro número 1. Dietas muito restritivas. Então, as pessoas às vezes começam super empolgadas, querem os resultados rápidos do dia para a noite e começa, né, com uma dieta bem restrita, cortando tudo. O que isso vai acontecer? Primeiro dia a pessoa vai ter muita fome, segundo dia vai dando aquele desânimo, terceiro dia vira um estresse e vai virando aquele efeito dominó. O que acontece? Daqui a pouco a pessoa desiste. Com uma semana, 7 dias ela desiste, chuta o balde e vai fazer uma recompensa. Então, eu vejo muito isso. Estresse que vai alterar o cortisol, que a pessoa vai chegar no limite e vai lá e se afoga, né? No doce, no carboidrato ou no que ela mais sentiu falta aí durante esse período. Então, dietas restritivas, elas não funcionam a longo prazo e não funcionam para qualquer tipo de pessoa. Então, eu sempre falo, tem vários perfis, eu tenho vários perfis de paciente. Tem paciente que às vezes dá certo, são aquelas pessoas, né, que têm um autocontrole, uma consciência, elas precisam muito ter aquela perda num período curto, ou porque vai passar por algum procedimento cirúrgico, ou porque de fato, assim, tá sentindo muito incômodo, muita dor, enfim, com alguma consequência ali. Então, são pessoas que por uma motivação maior, elas conseguem focar, conseguem fazer ali o tratamento e perder peso. Mas é por um período assim, 30 dias, tá? Eventualmente eu estendo para 40. Então, são períodos curtos e tem toda uma preparação para isso. Quando eu vou passar, né, uma dieta restritiva para esses pacientes que tem como se fosse uma indicação, uma necessidade, eu vejo tudo. Então, analiso tudo, né, todos os exames, todo o contexto, e eu dou muito suporte para essa pessoa. Então, eu tento fazer o máximo para deixar ela nutrida, coloco bastante ali antioxidante, vitaminas, minerais, né? Eu tento, assim, cercar para o organismo, para que o organismo dessa pessoa não sinta tanto isso e que ela consiga manejar, fazer essa dieta por um período aí combinado, sem ter tanto prejuízo, sem vir, né, depois com esse efeito rebote, com essa recompensa ou com essa alteração aí do cortisol e do estresse, tá? Dependendo do caso, contraindico atividade física nesse período,
Por quê? Porque a pessoa vai demandar, né, às vezes, um nível, uma quantidade de energia que ela não tem, que é a quantidade que ela está usando para sobreviver, para ficar ali fazendo as atividades dela diária. Então, às vezes, você ainda coloca uma atividade física, então tem pessoas que não toleram e não vão conseguir combinar isso. Então, dependendo aí do protocolo, do que você está fazendo, você vai fazer essa dieta por um período curto, mas assessorada de tudo isso, tá? E nem sempre aí combinando com a atividade física. Então, dietas restritivas, você tem que saber o perfil de paciente, você tem que saber como fazer e de preferência com acompanhamento, tá? Então, eu vejo muito isso, que tem pessoas que é a famosa segunda-feira, pega a dieta na internet com o vizinho, ou sei lá quem, ou dieta da Lua, dieta da USP, tem tantas aí. E não, porque eu vou fazer, que essa semana eu vou ficar, né, sem comer isso, e não, né, já naufraga aí nos primeiros dias. Já desisto, já chuto o balde e não dá certo. Então, esses aí são um dos erros mais comuns que eu vejo. Segundo erro, as pessoas são muito 880. Então, às vezes a pessoa ela não faz nada de atividade física e ela resolve que ela quer emagrecer e ela vai na academia 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Ou quando ela vai, ela quer fazer 2, 3 horas. Então, assim, o excesso também pode atrapalhar. Então, às vezes, essa vontade doida, né? Não porque eu vou começar a malhar, porque eu vou isso, eu vou aquilo, pode atrapalhar, né? A pessoa pode até ter uma lesão por estar fazendo aquela quantidade, aquele excesso de uma vez só, sentir muita dor muscular tardia, que às vezes a pessoa nunca pegou um peso direito ou nunca pedalou por tanto tempo, né, na bicicleta ergométrica ou numa aula de spinning, enfim. Isso pode sim, né, ocasionar algum prejuízo para a pessoa. Ou também a fome rebote. Ah, não, eu malhei demais, então posso comer. E não é bem assim, tá? Então você tem que saber a quantidade de exercício e na realidade a intensidade. Isso que eu queria falar. A intensidade que você faz. Então, às vezes, é muito mais interessante você fazer 30, 40 minutos, tá? Combinar com exercícios mais intensos, às vezes um HIIT, ter uma orientação de profissional da educação física, tá? Pra te orientar, te ajudar nesse processo, porque você não vai começar do dia pra noite. É um degrau, gente. Começa devagarzinho, vai subindo, evoluindo. Então, isso é muito importante. E combinar com uma alimentação equilibrada, personalizada, nas quantidades de nutrientes ali que você precisa para ter energia, disposição e combinar com essa atividade física. Então, eu vejo que às vezes as pessoas elas pecam pelo exagero e acham que é isso que vai funcionar. E às vezes não vai ser, não. Pelo contrário, isso pode te sabotar mais ainda, né? Causar prejuízos aí musculoesquelético, tá? De lesão, de dor, enfim. E tem pessoas que até às vezes vão malhar, não comem, né? Começa a malhar, não come, o organismo não tá acostumado, desmaia, pressão abaixa, glicose. Então, tudo isso você tem que tomar muito cuidado, tá muito bem assistida pelos profissionais, ter muita consciência do que você vai fazer, da quantidade, do horário, equilibrar tudo, tá? Eu acho que a palavra é equilíbrio nesse momento. Terceiro erro, ou melhor, acho que é uma esperança que as pessoas têm, né? Muita gente quer a pílula mágica. Quer, assim, resolver os problemas tomando aquele remedinho, pronto, e acabou. Então, muita gente procura, ai, doutora, passa um remédio aí que me ajuda para tirar essa minha vontade, para me ajudar a emagrecer. Então, assim, a gente sabe que a indústria, né, disponibiliza, sim, algumas medicações anorexígenas, né, sibutramina, tem aí, nossa, agora tá Femproporex, né, o Fepramona, antiansiolíticos, tem vários, hipoglicemiantes, né, Saxenda, Ozempic, Victoza, até a metformina é usada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as indicações e para quem que você vai prescrever isso, tá?
Claro que hoje a melhor maneira de você perder peso é fazendo uma melhora na parte comportamental da pessoa e mudando a alimentação. Porque às vezes a pessoa ela é compulsiva, ela tem, né, esse desejo de comer o tempo todo por a combinação desses dois fatores. A alimentação completamente errada, né, muito rica em carboidrato e em açúcar, que vai fazer o looping o looping do açúcar mesmo, né? Que a pessoa come, a glicose sobe, abaixa e a insulina vai ficando sempre alta. A insulina começa a sinalizar para o seu corpo que tem que estocar gordura. Você deixa de liberar glucagon, deixa de liberar GH, que são os hormônios que queimam. E aí vai virando aquele efeito dominó. E aí vem também, né, a parte comportamental da compulsão. Então, assim, tem muita gente que associa a alimentação com a infância. Tem gente que às vezes era pequeno e a mãe ficava ali no pé o tempo todo. Ó, você não vai sair da mesa enquanto você não comer o prato inteiro. Ó, você só vai ganhar tal coisa se você não deixar nada, você comer tudo, né? Tem gente que associa muito com momentos de prazer, porque às vezes comer um bolo de chocolate tudo era um momento que tinha, né, com a família, com o irmão, com os avós, ou ia na casa dos avós, né? A avó tem muito essa mania, avós em geral, de estragar, né, o neto, de dar o chocolate, a bala, o doce, e às vezes isso traz aquela lembrança para a pessoa. Então, tem vários fatores emocionais que a gente tem que ver também, tá? Então, as medicações, elas têm indicações em alguns casos, tá? Mas você tem que avaliar. Então, se a pessoa, ela tem um nível elevado de insulina, tá resistente, beleza, vamos tratar isso. Às vezes você tem que dar um empurrão com a medicação, mas não vai ser essa medicação que vai ser responsável pelo resultado de perda de peso dela. Vai ser a combinação da força de vontade, da parte comportamental, da alimentação que ela também vai mudar e da medicação. Então, não vai ser a pílula mágica, vai ser um adjuvante nesse tratamento todo, tá? Às vezes a pessoa tem um nível de ansiedade muito alto, beleza, vamos para uma terapia, vamos fazer um coach, alguma coisa assim, mas vamos também entrar com uma dosezinha aí de algum anti-ansiolítico, alguma coisa para dar uma freada. Então, tem casos que é necessário, tem casos que não, que só com medidas, né, com esses profissionais aí, a pessoa já consegue se controlar. Tem alguns casos que você tem que associar, mas é o que eu tô falando, não vai ser isso que vai ser responsável pelo 100% da perda de peso da pessoa, não. Vai ser mais um fator que vai ajudar. Então, você tem que associar estilo de vida, emocional, alimentação, mais essa medicação. Agora, os anorexígenos, eu particularmente não gosto, não prescrevo, não passo essas medicações fortes, porque elas têm um efeito colateral horrível. Então, a pessoa, às vezes, tem taquicardia, às vezes não, a maioria das vezes, né? Insônia, vai dar algum problema, ou desregular a tireoide, todo o ciclo circadiano da pessoa. Então, assim, emagrece? Emagrece. A pessoa fica ligada ali, não tem fome, nada. É coisa de louco mesmo. Mas o efeito colateral não compensa. Quando a pessoa para a medicação, ela volta com um efeito louca, né? Engorda o que emagreceu mais um pouco, sem contar os prejuízos na saúde, nessa parte hormonal, e é um efeito dominó, né? Então eu contraindico mesmo. O que eu gosto? Eu gosto de associar com fitoterapia. Eu acho que hoje aí a gente tem na manipulação muita coisa boa, bem mais saudável, antioxidante, tudo, que vai ajudar. Eu gosto de ver as deficiências, as carências da pessoa, porque às vezes isso que tá, né, desencadeando essa compulsão também. Às vezes o corpo ele tá deficiente de um nutriente e aí aquela fome que não passa. Então, se você arruma isso, acha ali onde que tá o problema, você pode melhorar muito essa compulsão. Então, eu acho que todos são cenários que a gente tem que analisar com muito carinho, muito cuidado. Não é oba-oba, não. Minha amiga tomou, vou tomar, fulano emagreceu, também vou, não, tá? Existem muitos tratamentos, mas nenhum é mágico. Nenhum. Todos vai depender muito da sua força de vontade, tá? Da sua disposição, do seu querer, do seu autocontrole, da sua inteligência. De você saber, né, escolher mesmo, poxa, eu vou
Esse tratamento aqui, ele demora um pouquinho mais? Demora. Mas eu vou melhorar minha saúde, eu vou ter muitos outros benefícios do que estar utilizando aí a pílula mágica, que na verdade para mim não tem magia nenhuma. Pelo contrário. Quarto erro. Tem muita gente que chega pra mim, não, doutora, eu cansei, quero tirar esse bucho aqui a todo custo. Vou operar, vou fazer uma cirurgia plástica, uma lipo, enfim, sem contar as pacientes e os pacientes que eu recebo que já fizeram e que estão lá por quê? Não adiantou, né, gente? Se você não muda o principal, a coisa não vai melhorar com uma cirurgia. Então, assim, às vezes, o paciente vai lá, resolve procurar o cirurgião plástico. A maioria hoje, né, tem muito bom senso, vira e fala, fulana, olha, pra gente ter o resultado esperado, pra sua cirurgia ser sucesso, né, você não ter aí problemas na cicatrização e ter o resultado que você espera, você tem que emagrecer 7 quilos, 10 quilos, 15 quilos. Só assim a gente vai fazer a cirurgia. Aí tem pacientes que é impressionante. A pessoa não seguia, não emagrecia, não fazia nada. Mas ela tá tão determinada que ela quer fazer aquela cirurgia que rapidinho ela emagrece esses quilos. Faz aí tudo que eu falei lá, né? Que é errado. Dieta restritiva, usa esses anorexígenos, se mata lá na academia, dá um jeito. E chega lá, fulano, fiz, tô aqui, emagreci, vai me operar? O colega, né, não tem pra onde correr. Ele não prometeu que ia operar se emagrecesse esses quilos? Ele opera. Ok. Pouco tempo depois, né, a pessoa volta para o que ela fazia, para estaca zero. Sedentarismo, alimentação completamente errada, tudo. E a grande maioria, assim, um percentual altíssimo dos casos, a pessoa ganha peso de novo. Gente, vocês já viram? Fica com aquele braço imenso. Se tirou a gordura do abdômen, a gordura vai para as costas. A gordura, ela dá um jeito de ir para outro canto. A pessoa fica bem deformada, às vezes quadrada mesmo. Culote, coxa, enfim. Fica parecendo, ai, nem sei o que, aquele boneco do Michelin amarrado ali no meio, né? Com aqueles bração, enfim. Não tô criticando assim não, gente, mas é verdade. Isso acontece mesmo. Então, acho que antes da pessoa achar que a plástica, né, vai resolver, ela tem que resolver outros problemas antes. Problemas internos, problemas emocionais, relação dela com o alimento, com a comida, o estilo de vida dela, tá? Pra depois passar por um procedimento desse. Acho maravilhoso? Acho. Cirurgia plástica ajuda muito, né? Eu vejo lá pacientes que tiveram 3 filhos, 2 filhos, enfim, que ficaram, né, com aquela diástase no abdômen, que é quando a musculatura abre um pouco, faz tudo e às vezes ela, a maioria das vezes não volta. Hoje em dia tem fisioterapeutas e tal que fazem os exercícios que fortalecem, que consegue fechar um pouco, mas tem casos que você realmente tem que ir para o cirurgião plástico para você, né, costurar aquilo e fechar de novo. Tem questões estéticas, às vezes tem umas gordurinhas, principalmente essas assim axilares, que não sai de jeito nenhum. Então tem algumas coisas, ou melhor, tem várias coisas que tem indicação, mas eu acho que tem que ser tudo em conjunto. Então, beleza, vou fazer a cirurgia, mas eu tenho um estilo de vida saudável, eu malho todo dia, eu me alimento super bem, enfim, porque senão vai ser um prejuízo mesmo. Você vai perder o tempo, o tempo do cirurgião, tudo. Dinheiro, e não vai ter o resultado que você sonha. Então, cirurgia plástica não é essa magia toda que você pensa. Você tem que estar bem assessorada, bem assistida e psicologicamente e emocionalmente preparada para fazer. Quinto erro, gordurofobia. Então, hoje a gente, né, a maioria dos profissionais tem falado muito sobre isso. Por quê? Porque é já, assim, comum as pessoas terem muito medo de gordura. Isso aconteceu, já tem aí um tempo, né, o Ansel Keys, um americano, se não me engano, ele, enfim, ele fez um estudo aonde forjaram esse estudo e nesse estudo ficou lá estabelecido que a gordura era o vilão,
que a gordura subia o colesterol, que a gordura, né, era tudo de ruim. E com isso as pessoas começaram a comer muito mais o quê? Açúcar, carboidrato industrializado, e as pessoas começaram a adoecer muito mais. Os níveis de diabetes, né, e outros problemas aí quadruplicaram. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Existe a gordura ruim, existe, mas existe a gordura boa. Gordura do abacate, a gordura do coco, das castanhas, do ovo, gordura animal, gente, gordura das carnes, elas não são esse vilão. Agora, se você vai lá e frita um negócio, né, num óleo vegetal, que mais? Carboidrato também frito, né, come salgadinho, essa gordura que é a ruim, tá? Então, a gordura trans. Então, a gente tem que saber diferenciar. Então, quando a pessoa, ela aprende isso, aprende os alimentos no meu curso, tem uma aula interessantíssima, muito, assim, ficou muito bacana, que eu falo só sobre isso. As diferenças do LDL com HDL, tá? Do LDL ruim, oxidado, pro LDL que não é ruim, a diferença das moléculas, como que você faz para identificar isso, falo dos tipos de gordura, mas em resumo aqui, quando a pessoa ela coloca na sua alimentação gorduras boas, ela tem um nível de saciedade muito maior, muito mesmo. Por quê? Porque a gordura, ela demora para ser digerida, ser absorvida. Então, quando você come, vamos supor, come um omelete, você não tem fome com meia hora depois, 1 hora. Você tem fome depois de 3, 4 horas. Diferente de você comer um pão. Come o pão pra você ver. 20 minutos, meia hora, você quer comer de novo. Bolacha, a mesma coisa. Por quê? Carboidrato, alto índice glicêmico, absorve super rápido, dá o pico de glicose, de insulina e vira aquele looping do açúcar que eu já falei bastante aqui. Então, quando você aprende sobre as gorduras e começa a fazer uma alimentação mais baseada nisso, tá? Por isso que o low carb, a dieta cetogênica, tá tão aí em voga, tem tanto resultado positivo. Por quê? Porque ela leva em consideração as gorduras boas, tá? Ela destrói esse mito da gordurofobia. A gente fala que é a alimentação forte, né? Que vem ganhando muito destaque aí no mundo afora. Então, quando a pessoa insere gordura na alimentação, ela ganha muito. E o que eu vejo? As pessoas ainda têm medo, tira a gordura, porque a gordura engorda, na cabeça de muitos. E aí é mais um erro. Aí a pessoa tá, né, cavando a cova. Que ela vai ter muito mais fome, não vai conseguir sustentar ali aqueles intervalos maiores e não vai ter sucesso no emagrecimento. Então, atenção. Aprendam sobre a gordura, pesquisem ou vá lá no meu curso, na minha comunidade, que aí não vai ter erro. Vocês vão aprender e conseguir fazer uma alimentação aí muito mais rica nesses nutrientes. Sexto erro que eu vejo bastante. As pessoas acharem que light, diet, desnatado, integral, zero, que isso é o caminho. Que se tá escrito isso lá, pode. Se não tem açúcar, se tem 1 quilo de adoçante, pode. Isso aí também completamente errado. Tem alimentos, né, que às vezes por não ter açúcar, tem nutrientes não, né? Tem aditivos péssimos, horríveis, que destroem a sua saúde, que às vezes vão te dar mais ansiedade. Você vai querer comer mais ainda. Então, eu super contraindico, tá? Eu acho que a pessoa, ela tem que saber quantidade. Tá com vontade, sei lá, vamos pôr aqui, de comer um chocolate. Come um tabletinho lá, põe no céu da boca, vai comendo devagar. Agora, você vai lá e compra o sem açúcar. Tá, o que tem pra ficar? Porque ele é doce também. O que vai ter lá? Um tantão de adoçante, um tantão de aditivo químico. Gordura ruim, tá? Então, não indico mesmo. Então, quer comer lá, nem que seja o requeijão, ou, enfim, gelatina, alguma coisa, come na quantidade menor, tá? Não precisa ir de exagero. Então, equilibrar. Mas essa questão de diet light zero, muita gente já falou sobre isso. Então, acho que
A maioria das pessoas já são conscientes disso. Então não caia nisso. Isso não vai ser a salvação, porque às vezes a pessoa acha que, beleza, ok, come um caminhão. Pensa, tá envenenando, né? Comendo um monte de coisa ruim. Às vezes ficando mais ansiosa, mais compulsiva e o nível calórico vai ser maior ainda do que se a pessoa tivesse ido lá, comido uma quantidade menor do alimento normal, que não é rotulado como nenhum desses. Então, atenção a esses tipos aí de trocas, tá? Elas não vão aí contribuir para sua perda de peso, não, de forma alguma. 7º erro, ou melhor, não é nenhum erro, é um mito. Comer de 3 em 3 horas. Pra mim, quem inventou isso foi a indústria, para querer vender, te adoecer e dinheiro para eles. Não existe isso, gente. A gente não precisa estar comendo de 3 em 3 horas. A gente demora aí de 6 a 8 horas para digerir os alimentos. Eu acho que, assim, aceitável seria de 5 em 5 horas, no mínimo, tá? E por que às vezes as pessoas têm essa necessidade? Primeiro, porque tá comendo errado, tá comendo bem menos proteína, gordura boa, a alimentação deve estar muito mais baseada em carboidrato e açúcar, tá? Ou por questão emocional, ansiedade, né? Aquela pessoa ali que o tempo inteiro precisa estar mastigando, ou questões hormonais, né? Intestinais, vício mesmo. Então, às vezes a pessoa ela é viciada em açúcar, né? Ela, lei da recompensa, não, porque tá difícil, não, porque o clima tá ruim, não, porque eu briguei com meu chefe, não, porque eu tenho muita coisa. E a pessoa vai se recompensando, se enganando e taca coisa com açúcar, taca carboidrato e isso gera muito mais fome, muito mais compulsão. Então, a partir do momento que você aprende a escolher, a distribuir bem a sua dieta, você não tem isso, tá? E o açúcar, ele tem, né, um efeito mesmo viciante, porque ele libera dopamina toda vez que você come. E aí você quer aquilo de novo, a lei da recompensa. E toda vez que você libera dopamina, você diminui os receptores. Então, na próxima vez, você tem que comer mais ainda para ter a mesma sensação de prazer. Então, isso é fisiológico. Então, tem que, às vezes, passar por um período de abstinência. Vai sofrer uns dias igual droga. Igualzinho. Vai sofrer uns dias, mas depois vai ficar livre. Vai conseguir ter autocontrole. Vai conseguir aí fazer a coisa da maneira correta. Então, não se iludam. Comer de 3 em 3 horas eu não indico, tá? Vamos tentar aí organizar, estabelecer no mínimo 5 horas entre as refeições e fazer refeições fortes. Proteína, carboidratos de baixo índice glicêmico, gorduras boas, tá? Que com certeza você vai conseguir aguentar esse período, diminuir essa ansiedade, essa compulsão e ter um resultado no seu emagrecimento saudável. 8º e último erro. Achar que a redução do estômago é a salvação para o problema. Achar que ela é o milagre. Então, muita gente, eu já ouvi isso muito. Não, doutora, não dá mais, não aguento. Vou cortar logo esse estômago, ou enfim, né? Hoje em dia, as cirurgias bariátricas, elas existem de vários tipos, né? Tem as que realmente faz o clampeamento do intestino, tem outras que é do estômago, tem vários. Então, às vezes tem gente que acha que isso vai resolver tudo, e a gente sabe que não é bem assim. Se a pessoa não muda a parte mental dela, ela vai voltar a engordar. Por quê? Porque a cirurgia a longo prazo, né? O estômago vai dilatando, seu corpo ele acha uma maneira, né? Então, muitas pessoas, recebo muitos pacientes que estão obesos de novo, porque fizeram a cirurgia e conseguiram aí burlar. Tem gente que às vezes, né, faz umas coisas que, tipo, leite condensado. É fácil pra pessoa tomar. Bebida alcoólica. Então, ela recompensa em coisas que não vão ocupar tanto o estômago dela, que vai dar aquela sensação de prazer, e ela acaba aí se enganando e ganhando todo aquele peso de volta. Então, eu acho que, assim, a cirurgia bariátrica tem indicação? Tem. Não tô falando que é errado, de jeito nenhum. Tem obesidade, né? Pessoas doentes com obesidade mórbida. Tem casos e casos. Tem casos que é indicada? Tem casos, tem pessoas que
faz o acompanhamento multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, tudo bonitinho, consegue ter um sucesso, fica bem, tá? Consegue manter ali a perda. E o que eu vejo é que a grande maioria não. Tapa só com a peneira. Tem gente que às vezes nem indicação tem. Ela tem ali, né, um sobrepeso, um IMC ali, grau 1, grau 2, e já quer resolver, quer correr para abraço, acha que vai ser a solução e às vezes, né, vira um problema. Por quê? Porque as cirurgias, a maioria das cirurgias bariátricas, né, elas levam a pessoa a uma carência nutricional. Ela deixa de absorver muita coisa. Então, eu vejo muito paciente com deficiência de vitamina B12, de ferro, vários nutrientes, vários. E a pessoa tem consequência nisso, né? A pessoa, cabelo cai, né? A pessoa não tem ânimo, disposição para nada, parte cognitiva, raciocínio, produção de hormônios. Então, são pacientes que eles têm que acompanhar para o resto da vida. Eles vão trocar uma obesidade por uma desnutrição, na grande maioria das vezes. Então, eu acho que se você tem armas para resolver isso sem fazer uma cirurgia, ok. Agora, como eu falei, tem casos que já não dá mais, a pessoa também já tá desmotivada, ela já tem muita comorbidade, né? Então, pode ser aí que seja realmente o caminho, a solução para o problema dela. Mas eu acho que primeiro, o ideal é você tentar usar as armas que você tem. Hoje em dia tem muita coisa bacana para te ajudar no emagrecimento saudável. Eu mesma lá no consultório tenho muitos casos de sucesso de antes e depois, tá? Que foram pessoas que mudaram a vida, tá? Estão super bem, super saudáveis e se redescobriram aí, né? Se redescobriram e mudaram tudo e hoje você nem acredita que já foram, né, da forma como foi. Então, tem pacientes aí que emagreceram 40 quilos, tá? 30 quilos eu tenho bastante, é uma média boa, assim, que eu vejo lá no consultório, tanto para homem quanto mulher. E é possível, sim. A partir do momento que você se propõe, que você coloca como meta que você quer, que você procura os profissionais corretos para te ajudar, é impossível você não ter resultado. Impossível. Então, existe aí, né, o impossível é só questão de opinião, se você quer, você consegue. Então, acho que quando ser humano, né, a gente tem essa capacidade. Quando a gente foca em uma coisa, a gente vai até o fim. Então, a partir do momento que você coloca aquilo como objetivo na sua vida, você faz tudo para alcançar, né? Então, se coloque como objetivo na sua vida, como uma prioridade para você, tá? Que eu acho que isso muda tudo. A partir do momento que você tem que mudar por você, né? Pela sua saúde, pela sua sobrevida, pela sua qualidade de vida aí, pela sua sobrevivência, muita coisa muda. Então, não queira perder peso porque seu médico mandou, porque seu marido falou, sua esposa falou, enfim, porque alguma coisa externa aí falou que tem que ser assim, né? Como dizem, pela estética. Não, emagreça por você, faça por você, pela sua qualidade de vida, pela seu amor próprio, pela sua autoestima. Então, a partir do momento que você coloca você como foco, tudo muda. Procure ajuda. Se você precisa aí de uma ajuda cognitivo-comportamental, tem muitos profissionais para trabalhar isso, trabalhar a compulsão, a ansiedade, a forma como você vê a comida, porque isso tem pessoas, né, que realmente tem muito problema com isso, muito. E é problemas que vêm lá da infância, tá? Do tipo de criação. Então, tudo isso hoje você tem como trabalhar, resgatar, mudar, ressignificar. Então, eu vejo que tem pessoas que às vezes com psicanálise, né, sessão com psicanalista, muda completamente, começa a perder peso, assim, sabe? Mudando a mente. Às vezes a pessoa nem faz sacrifício nenhum, ela desapega, é como se desatasse um nó e tudo vai.
Então tem muita coisa, tá, gente? Muita coisa nesse nível aí comportamental. Então, esse era o recado de hoje. Falei aí de 8 erros que podem, né, sabotar a sua perda de peso, ou que estão sabotando sua perda de peso. E eu espero ter ajudado alguém, que eu acho que são erros muito comuns, muito pertinentes, que eu vejo muito, né, no meu cotidiano, nos meus atendimentos. E às vezes eu dei aí uma luz, um caminho para alguém que estava aí precisando de uma injeção de ânimo, né, de cair em si, para começar a fazer diferente, para começar a mudar e ter resultado. Tá joia? Então esse é o recado de hoje, meus jovens. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.